sou a professora Heloísa, estarei com vocês durante essa semana 4 para a gente falar sobre a disciplina favorita de vocês, que é matemática. Então vamos lá. Retomando, então, vou fazer uma retomada do que a gente viu na semana passada. Vocês jogaram o jogo da memória da multiplicação, né? E a gente trabalhou com dinheiro. Vocês viram que uma moeda de R$1 eu posso trocar por duas de 50 centavos, 4 de 25 centavos, posso trocar por moedas de 10 centavos, de 5, ou até mesmo fazer combinações. Então isso aqui foi o que a gente viu na aula passada, na semana passada. Agora, essa semana, a gente ainda vai falar sobre operações, tá? Mas nós já entraremos no volume 2. Para isso, pessoal, eu peço que vocês acessem o livro pelo ON, quem não tem o livro físico. Então, se você não tiver com o livro físico aí em casa, acesse o livro pelo Positivo ON. Vocês vão entrar em positivoon.com.br. Vai aparecer essa página para vocês. Vocês vão clicar em Matemática, para saber, volume 2, visualizar conteúdo digital. E aí vai aparecer o livro lá para vocês, tá bom? 4º ano, volume 2. Nós trabalharemos essa semana com as páginas 4 a 11, tá bom? Então, começando lá. Nós temos a primeira página do capítulo. Toda a primeira página do capítulo vai ter um desenho bem bonito, uma ilustração bem bonita, e essa ilustração é para ser trabalhada, tá? Então, observem essa imagem. O que vai aparecer nessa imagem? Por exemplo, nós temos aqui uma calculadora, né? Vocês vão fazer contas aí, vão trabalhar com operações nesse capítulo, nesse volume. Vocês vão trabalhar com o globo, porque a gente vai falar sobre ele, inclusive nessa semana, tá? Falando especificamente sobre a água do nosso planeta. E vocês também podem observar aqui cartinhas de números, vai ter um jogo bem legal nesse volume, tá? Então, para começar, vamos lá para a página 4, para falar sobre o mundo de água, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu sempre vou colocar a página para vocês aqui, tá? E aí eu vou dar um zoom nas explicações que eu vou dando para vocês, tá? Então, primeiro, o mundo de água. O mundo de água vai ter lá, nós vivemos no planeta Terra. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola no céu. Isso é uma música, tá? Essa música está disponível lá no YouTube para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Se fosse possível separar a Terra da água e repartir o planeta em 4 partes iguais, 3 delas seriam de água e apenas uma seria de terra. Então a gente teria essa figura aqui, ó. Dizemos que 1/4 do planeta é terra e 3/4 são de água. Podemos escrever assim: 1/4 é terra e 3/4 são água. Tá? Isso é uma forma de ler, tá? É uma leitura matemática. É claro que a gente não vai se prender nisso, a gente não vai falar de fração, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Ó, se a gente dividisse o nosso planeta em 4 partes igual daqui, só uma seria de terra. Então quer dizer, a gente tem um monte de água, certo? Certo. Mas por que a gente tem tanta preocupação assim com a água potável? Tipo, vocês já devem ter ouvido, economiza água. Você está demorando muito para escovar o dente, demorando muito no banho. A gente precisa economizar água. Não só porque ela é cara, mas porque a gente tem pouca água potável, pouca água doce no nosso planeta, tá bom? Então vamos lá. É por isso que muita gente diz que vivemos no planeta água. Muita gente diz que o nosso planeta é o planeta água. Você sabia que temos mais do que 1 sextilhão de litros de água? 1 sextilhão é este número enorme. Ó, 1 sextilhão é esse número muito grande. A gente tem tudo isso de litros de água. Parece que temos água de sobra, não? Então, por que existem tantas campanhas de conscientização sobre a economia de água? Vocês vão ver sobre isso agora no livro de vocês, ó. Na verdade, quase toda essa água está nos mares e oceanos, ou seja, é água salgada. A água doce disponível na superfície do planeta é uma parte bem pequena.
Além disso, uma boa parte está congelada e outra está em aquíferos subterrâneos. Veja, essa aqui é como se a gente fizesse essa representação. Isso aqui é uma representação de toda a água do mundo, certo? Do nosso planeta Terra. E esse pedacinho bem pequenininho aqui é a água doce disponível. Então tem muito pouco, tá bom? É pouquíssimo, bem pouquinho, tá? Sabendo dessas informações, você acha que é necessário preservar a água que temos? Será que é necessário? É muito necessário, né? Por exemplo, em São Paulo, a gente viu ano passado que eles deixavam, por exemplo, aconteceu em várias cidades do estado de São Paulo, eles deixaram as cidades um dia, uma tarde, sem água para ninguém, pra gente conseguir economizar, tá bom? Então, continuando lá, ainda nessa página 4 tem a seção Diga aí. Antes de começar a seção Diga aí, tem um RA. Eu vou pedir para vocês lerem esse RA. E aí, quando vocês leem o RA, vocês vão ler pelo aplicativo RA Positivo, tá? Então, baixa o aplicativo RA Positivo e aí vocês vão fazer a leitura dessa página, desse RA. Quando vocês fazem a leitura do RA, vai ter que mirar na página. Se não mirar na página, ele não funciona. Então, se você não estiver com o livro físico em mãos, quando entrar lá no Positivo On, clica para vocês aumentarem a tela toda vai ser a página, e aí vocês vão dar um zoom, diminuir o zoom para aparecer a página inteira, porque tem que aparecer a página inteira, tá? Se sentir dificuldade, vocês podem pausar esse vídeo, tá? Ler o QR Code que está ali, então vocês vão ler o QR Code, depois que ler o QR Code, mira nessa página que eu deixei aqui para vocês, tá? Então, vocês podem fazer isso, ok? Vou dar até um tempinho. Pausa o vídeo, leiam o RA. Beleza? Então, voltando lá. Esse RA foi muito legal, não foi? É lindo, porque ele mostra certinho a água do nosso planeta, ele mostra para vocês com uma jarra quanto tem de água, né? Então, é bem legal lá. Depois a gente vai voltar aqui para o material de vocês, lá na página 5 agora, tá bom? Lá na página 5 a gente tem várias questões, então eu vou ajudar vocês a responderem essas questões para vocês conseguirem responder as outras depois. Então vamos lá. Primeiro de tudo vai ter um QR Code lá nessa página. Esse QR Code são dicas de como economizar água. O QR Code, vocês vão ler ele, não precisa mirar na página, tá? O QR Code, depois que ele lê, ele vai levar vocês para algum site, algum link, e daí não precisa ficar mirando na página, tá? Então vocês só vão fazer a leitura. Se tiver um pouquinho de dificuldade, aumenta um pouco a página para o QR Code ficar um pouco maior, tá? A página do ON ali, para vocês conseguirem ler. Se vocês estiverem com o livro físico, ele lê ali rapidinho. Então, beleza. Esse QR Code vai mostrar dicas de como economizar a água. E aí a gente vai para a seção lápis na mão. Então pega o lápis de vocês aí pra gente fazer as atividades e bora lá comigo. Então, essa seção, primeiro de tudo, vai relembrar vocês do litro e do mililitro, lembram? Então você já conhece a unidade de medida de capacidade litro. Já vimos também que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Ok? Então, sabendo disso, vamos lá para a atividade. A tabela abaixo mostra o consumo de água de Andressa e sua família durante 6 meses. Então, vamos analisar a tabela, tá? Nós temos aqui o mês e aqui a quantidade de litro que eles gastaram de água por mês, tá bom? Então, mês de julho, quantos litros a família gastou? 12.000 litros e 740, bastante, né? E assim vai. E aí, pergunta da letra A. Em que mês o consumo de água foi maior? Então, vamos olhar ali para a unidade, para dezenas de milhar que tem ali, ó. Aqui, 12.000, 13.000, 15, 16, 16. Opa, então esses dois são maiores, mas aqui é 16.880. Aqui é 16.150. Então, qual é o maior? 16.880. Nossa, bastante, né, gente? Letra B. De janeiro a junho,
Então, de janeiro a junho, que é o que não aparece aqui na tabela, Andressa e sua família gastaram 121 mil litros de água no total. No semestre seguinte, eles planejaram uma economia e combinaram não ultrapassar 90 mil litros. Será que eles conseguiram? Justifique sua resposta. Como que a gente vai ver se eles conseguiram? A gente vai ter no primeiro semestre lá do ano, eles gastaram 121 mil litros. Então a gente quer saber se eles conseguiram gastar menos de 90 mil litros, que era o objetivo deles. O que a gente vai fazer? Vamos ter que somar tudo isso, certo? Então vocês vão fazer a continha aqui, né? A operação de soma. Então vocês vão somar quanto vai dar tudo isso aqui. Quando a gente somar unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, isso tudo vai dar 9.450. Então 90.450. 90.450. E eles planejaram gastar quanto? 90 mil. Então eles conseguiram gastar só 90 mil? Ou não ultrapassar 90 mil? Não conseguiram. Quanto eles gastaram a mais? 450 litros a mais do que eles tinham planejado. Mas ainda assim eles economizaram pouco, né? Porque ó, no semestre passado eles gastaram 121 mil litros. Aí a gente tem aqui ó a resposta. Eu coloquei a resposta aqui para vocês. Ó, não, porque eles gastaram nesse semestre 90.450 litros. Ou seja, gastaram 450 litros a mais do que planejaram. Eles gastaram a mais do que eles tinham planejado. Letra C. A diferença de consumo entre os dois semestres foi... Bom, eu quero saber a diferença de consumo entre os dois semestres. No primeiro semestre, quanto eles gastaram? Lá, ó, 121 mil litros. E nesse semestre, 90.450. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o do semestre passado, que foi maior, e tirar o quanto eles gastaram agora. Isso deu 30.550. Então, a diferença de consumo entre os dois semestres foi menor que 20 mil litros? Não. Foi aproximadamente 30 mil litros, mais ou menos? Foi, né? Foi um pouquinho mais de 30. Foi aproximadamente 30 mil litros. Foi maior que 30 mil? Foi maior que 30 mil. Nós temos duas alternativas corretas. Foi aproximadamente 30 mil, né? E foi maior que 30 mil litros. Beleza? Então, continuando lá. Exercício número 2. Andressa começou a construir um gráfico para representar os dados de consumo de água da sua família. Observe, ela fez um gráfico. Por quê? O gráfico é muito mais visual, né? Você consegue ver certinho quanto você gastou a mais naquele mês. Então, ela fez um gráfico para facilitar a leitura. Observe na próxima página para responder os itens a seguir. Então, aqui está o gráfico, tá? Então, aqui eu tenho litros, aqui eu tenho os meses, tá? Então, vamos lá. Letra A. Esse gráfico tem duas variáveis. Né? A quantidade de litros de água e os meses do ano. Qual delas é uma variável numérica? Gente, variável numérica, número. Aqui eu tenho litros, é uma variável, né? É numérica? Sim. E os meses, é numérico? Não, né? Eu tenho a palavra, o nome daquele mês. Então, qual é a variável numérica? Os litros. Aí, letra B. Escolha uma das etiquetas e complete a frase a seguir para indicar como Andressa planejou o gráfico. Cada lado de quadradinho representa quantos litros de água? Ó, é só a gente olhar. Ela começa no 0 litros. 0 ela pulou para 2.000. De 2.000 pulou para 4.000. Quanto tem aqui nesse espaço? Quanto tem nesse espaço? Quanto tem nesse espaço? 2.000 litros, não é? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho sempre de 2.000 em 2.000 litros. Então, tá indo sempre de 2.000 em 2.000. Beleza. Porque se a gente fosse de 1 em 1,
Conseguem ver, imaginar como esse gráfico fica enorme? A gente ia ter que começar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 18 mil. Não ia dar para fazer esse gráfico, ia ficar muito grande. Então, por isso, ela fez sempre o gráfico indo de 2 em 2 mil. Bom, beleza? Então, vamos lá. Letra C. Se na tabela houvesse um consumo igual a 11 mil litros, em que posição ele seria marcado no gráfico? Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque o 11 mil, ele está entre o 12 mil e o 10 mil. Então, ele estaria exatamente no meio, né? Nessa posição, entre 10 mil e 12 mil. Então, seria marcado exatamente na metade, entre 10 mil e 12 mil. Letra D. Complete o gráfico observando a tabela e responda a essas perguntas. Então, eu coloquei a tabela de volta aqui, tá? Para vocês olharem. E aí, vocês vão completar o gráfico observando a tabela, tá? Pessoal, quem não está com o livro em mãos, desenhe um gráfico como esse, tá bom? Eu sugiro que vocês desenhem para vocês irem se acostumando a trabalhar com o gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos colocar os meses, né? Que estão faltando aqui. Eu tenho julho, o próximo mês é agosto, próximo setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Então, esses são os meses. E agora vamos construir lá. O mês de julho já está pronto. Julho, 12.740. E agosto? 13.480. Então, 13.000 vai estar aqui no meio, é um pouquinho mais de 13 mil. Ó, vai dar um pouquinho acima da metade do quadradinho. Então, eu tenho 13.480. Setembro, 15.600. Então, 15 mil vai estar aqui. 15.600 é um pouco mais do que 15 mil. Então, ó, um pouquinho mais do que 15 mil. Agora, outubro. Outubro, 16... Não, outubro é a mesma coisa, ó, 15.600. Então, vai ficar igualzinho aqui setembro. Novembro. Novembro é 16.150. Então, ó, novembro, 16.150, um pouquinho mais que 16 mil. E dezembro, 16.880. Beleza? Um pouco mais, quase chegando no 17 mil. Então, estamos com o nosso gráfico pronto. Ah, falta o título, né? O título, consumo de água por mês, eu coloquei. Mas aí vocês vão colocar o título que vocês acharem mais apropriado, tá bom? Aí aqui tem uma pergunta. Há meses com consumos iguais? Tem algum mês aqui que tem consumo igual a algum outro mês? Tem, né? Qual que tá igual? Ó, setembro e outubro. Então, setembro e outubro, eles estão com o mesmo gasto, né? A mesma quantidade de litros eles gastaram. Próxima pergunta. Observe a altura das colunas no gráfico e marque a afirmativa correta. De modo geral, podemos afirmar que ao longo do semestre o consumo de água, então, ó, ao longo do semestre, aqui tinha mais ou menos 12 mil, foi para 13, foi para 15, 16, um pouquinho mais que 16, então ele foi aumentando, então o consumo foi aumentando, tá? Então agora tem uma pergunta para vocês refletirem, argumentarem, discutirem aí com os pais, com o responsável, um adulto que esteja aí com você, tá bom? Então, ó, por que você acha que isso aconteceu com o consumo do semestre? Então, por que aumentou esse consumo? Como ele foi aumentando, por que você acha que isso aconteceu com o consumo do semestre? Ok? Então, por que eles não conseguiram economizar o tanto que eles queriam? Porque o gasto foi... Então, conversem aí com um adulto que esteja aí com vocês. Próxima pergunta. Pergunta de número 3. Você já parou para pensar na quantidade de água que você usa por dia? Então, ó, alguns estudos mostram que uma pessoa utiliza 100 litros de água por dia para realizar atividades como beber água, escovar o dente, lavar a louça, regar as plantas, cozinhar,
Também tem lavar as mãos, que agora a gente está lavando a mão direto, né? E lavem as mãos. Tomar banho, limpar a casa, lavar roupa, dar descarga no vaso sanitário. Então a gente usa muita água por dia. E quando a gente fica sem água, porque já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo, de faltar água, tá? Por exemplo, teve uma vez, eu morava lá em Maringá, e aí choveu muito e deu problema lá com a água da cidade, e a cidade inteira ficou sem água. Isso durou mais de 2 dias, estava todo mundo desesperado já, porque a gente usa água igual energia, né? A gente usa o tempo todo. E aí quando a gente fica sem, que a gente percebe isso, né? Como a gente usa água o tempo todo para tudo. Então, é para vocês pensarem e refletirem sobre isso. Agora a gente vai para a mão na massa. Agora vocês vão fazer os próximos exercícios, porque com toda essa explicação que a gente teve aqui, vocês conseguem realizar os próximos exercícios. Ó, página 7 vai ficar para vocês resolverem, depois vocês peçam para um adulto corrigir essa atividade lá com vocês, tá? Aí, uma observação. Nessa letra A dessa página 7 vai falar da sua turma. Vocês vão trocar, em vez de usar a turma, vocês vão usar a família, tá? Então respondam essa pergunta. A pergunta é, ó, quantos litros de água, no mínimo, são gastos pelas pessoas de sua turma em um dia? Então vocês vão olhar então para a família, tá? Quantos litros de água a família de vocês gasta por dia, tá bom? Próxima página lá, página 8. Página 8 também vai ficar para vocês resolverem. E tem um QR Code aqui com um vídeo muito bom, tá? Um vídeo muito bom sobre a relação entre litro e mililitro para vocês relembrarem, tá bom? Então, peçam para o pai de vocês, para a mãe de vocês, o adulto que está assistindo esse vídeo com vocês, para ler esse QR Code com o celular, tá? Ou se vocês mesmos tiverem acesso ao celular, leiam esse QR Code e vai aparecer um vídeo lá, um vídeo muito bom, tá bom? E, essa aqui, letra B, ela tem várias possibilidades aqui, tá? Não é uma possibilidade só. Então, vocês vão ler aqui a questão, tá? E aqui, só para vocês uma dica, tem várias possibilidades, tá bom? Próxima página, página 9. Página 9 também vou deixar para vocês resolverem. Com certeza vocês vão conseguir, porque ela é sobre tudo isso que a gente já conversou. Página 10 também. E a página 11 também. Página 11 só esse pedacinho aqui, tá? Esse pedaço em diante a gente vai ver na próxima semana. Pessoal, então é isso. E aí aqui eu vou deixar uma brincadeira para vocês, tá bom? Para vocês fazerem aí durante a semana. Brincadeira do litro. Então vocês vão precisar da ajuda de um adulto, tá? Então peça ajuda aí de um adulto. E vamos lá para a atividade do litro. Pegue uma jarra e um copo plástico. Veja quantos copos de água eu vou precisar para encher a jarra, tá bom? Depois responda, será que em um copo cabe 1 litro de água? O que vocês acham? Será que num copo cabe 1 litro de água? Quantos mililitros tem aproximadamente um copo? Então é para vocês pensarem. A gente precisa saber isso mais ou menos para fazer receita, né? A mãe com certeza vai saber, porque a gente tem que seguir as receitas e nas receitas geralmente fala. De quantos copos de água eu preciso para ter 1 litro de água? Então vocês vão encher um copo de água, vai pôr na jarra, ver quantos copos de água vocês precisam para encher essa jarra. Vocês vão ter que saber quantos litros cabem nessa jarra, se é 1 litro ou se é mais de 1 litro, tá? Geralmente a jarra cabe 1 litro. E aí vocês vão ver quantos copos vocês vão precisar para encher a jarra, quantos copos eu preciso para eu ter 1 litro de água, tá bom? Bom, pessoal, então é isso para essa semana. Tirem uma foto dessa experiência do litro, tá? De vocês brincando aí com a jarra de água e o copo de água. E aí eu vou pedir para vocês, quem quiser, tá? Se os pais deixarem, se os pais quiserem, para vocês postarem uma foto ou um vídeo de vocês com essa brincadeira da jarra de água. Postem lá no Instagram com a hashtag SPE com você
e a hashtag SP como você mate de matemática. Eu vou estar lá esperando para ver o vídeo ou a foto de vocês com a jarra de água, tá bom? Medindo quantos copos da jarra cabem na jarra, ok? Então, por favor, mandem foto aí que eu vou estar curiosa esperando. Boa semana, bons estudos, pessoal! Até mais!